Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Monique Pereira, sou fisioterapeuta dermatofuncional e pélvica e hoje no Falando em Físio nós vamos falar sobre os tipos de correntes eletroterapêuticas que são utilizadas para redução de medidas. Caso você ainda não faça uso dessas correntes, você vai estar desperdiçando o seu tempo e o da sua paciente. Então fica ligado aí e vem conferir com a gente. Vamos lá? Com a utilização correta dessas correntes eletroterapêuticas, eu vou te ensinar a como reduzir medidas em até metade do tempo do seu tratamento. Então, vai daí a importância de saber a correta aplicação, quando aplicar, onde aplicar, de que maneira, em que momentos, combinar terapias, porque aí você vai conseguir estar utilizando, fazendo uso das correntes de maneira correta e de maneira completa, para que essas correntes elas devolvam para você tudo o que elas estão prometendo. Então, o que normalmente acontece na aplicação, quando nós usamos o aparelho, que ele é direcionado apenas para a corrente russa ou a corrente alce, existe uma aplicação de eletrodos, de posicionamento através de eletrodos. Quando nós estamos falando sobre o aparelho que também é com corrente russa, porém é uma corrente em combinado, aí nós estamos falando de uma aplicação diferente, que é uma aplicação através de uma manopla ultrassônica, né? Então, existem esses dois tipos de aplicação que eu, em especial, que eu quero falar para você, são alguns erros que acontecem no momento onde normalmente é aplicado. Erros de posicionamento, como às vezes, na verdade, o eletrodo não está no ventre muscular, ele não está posicionado de maneira correta. Os eletrodos eles têm polos negativos e positivos. Quando você vai posicionar na pele da paciente, você precisa colocar esses polos em combinados, o positivo e o negativo, e de frente para eles são divididos em pares de polos, né? Cada par vai ter um positivo e um negativo. No posicionamento dos eletrodos, você vai necessitar que ele seja posicionado, digamos, em quadrante, os pares em quadrante inferior. Quando você vai posicionar em quadrante superior, eles precisam estar direcionados ao contrário, polo positivo e negativo ao contrário do que você posicionou primeiramente. Por quê? Para a corrente poder divergir, ela poder passar de uma para outra. Quando você posiciona de qualquer maneira, eles não ficam em encontro, dois pares com dois pares. Muitas vezes eu vejo a aplicação. Aplica dois pares aqui, depois aplica um aqui e outro de lado. É errado. Aplica dois assim na horizontal, a aplicação, e os de cima, um de frente para o outro. Então, esses tipos de aplicação ocorrem também no local que não é para ser aplicado. Como assim? Às vezes eu já vi a aplicação em quadrantes grandes, como quadríceps. E a aplicação no quadríceps não era feita da maneira correta, porque não era colocada em cima do músculo, do ventre muscular. Ou colocava muito perto da inserção ou da origem, que aí trazia um incômodo maior à paciente. A sensação é de uma agulhada bem profunda, ou deixavam muito juntos os eletrodos ou muito separados. Então a aplicação ela realmente é importante, o modo de aplicação é realmente importante no momento da utilização dos aparelhos. Então normalmente é usado dessa forma, é usado um pouco sem regras, é usado um pouco sem cuidados, e acaba que o aparelho está ali, pronto para lhe servir. Porém, quando você não consegue utilizar as ferramentas da maneira correta, você acaba desperdiçando tudo que aquele aparelho tem para lhe oferecer. Porque ou ele vai estar sendo usado metade da capacidade dele, ou ele não vai estar nem sendo usado.
Às vezes não está acontecendo contração muscular visível, você não consegue notar e aquela terapia fica ali por meia hora no corpo da paciente. Realmente é tempo desperdiçado para você e para a paciente, porque o aparelho não está agindo em nada. É quando também, falando em outros tipos de aparelho, aparelhos de eletroterapia existe quantidade mínima de aplicação, como também esses exigem uma quantidade mínima de aplicação do tempo do aparelho. Quando nós usamos, digamos, o aparelho, ele oferece no mínimo meia hora de aplicação. Quando nós oferecemos 10 minutos de aplicação de terapia, nós estamos desperdiçando mais uma vez o seu tempo e o da paciente. Porque aquele aparelho ele não vai conseguir chegar no objetivo que ele precisa chegar, no objetivo esperado. Então, é mais uma vez um desperdício de tempo. Então, precisa ser seguido realmente regras de aplicação, regras de voltagem, regras de tempo para que o aparelho ele age da maneira correta. Ou senão você vai ter uma ferramenta que ajuda bastante, porém você não está sabendo usar da maneira correta e ele não vai estar lhe trazendo nenhum benefício, apenas perca de tempo. E tem uma forma que ele pode ser até mais eficiente. Então, existe formas, como eu acabei de dizer, de aplicação, de voltagem, de frequência, de tempo, que ele realmente, quando utilizado da maneira correta, ele se torna mais eficiente. Ele realmente é mais eficiente do que outros aparelhos. E também em intervalos de tempo. Tem uma grande importância, porque, por exemplo, quando esse aparelho ele é utilizado apenas uma vez na semana, a eficiência dele é reduzida imediatamente. Por quê? Na terapia, da fisioterapia, nós sabemos que nós precisamos de continuidade de tratamento. Então, não adianta eu fazer uma terapia com corrente russa ou corrente Alce ou com qualquer outro tipo de eletroterapia e eu aplicar apenas uma vez na semana na paciente. Não vai estar sendo utilizada e a eficiência do aparelho vai estar imediatamente sendo reduzida, porque não existe continuidade. Nosso corpo, nossos músculos, eles têm memória. Então, o que acontece? A memória muscular, ela vai estar ali presente. Quando é feita uma vez, quando é feita 2 vezes, 3 vezes na semana, aquela memória muscular vai estar ali, presente. O corpo vai estar lembrando que nós estamos pedindo a ele alguma mudança. Quando essa memória ela se torna tão longe ao ponto de ter que esperar 8 dias para que novamente seja feita outra terapia, esse intervalo ele fica muito aumentado. Então, a gente não consegue fazer com que o equipamento ele esteja dando a eficiência que ele tem para nos oferecer. Então, vai daí também a importância da frequência de dias na semana que a paciente vai fazer o uso do aparelho. Tem que ser pelo menos 3 dias na semana. Ah, mas e quando é incluído em outras terapias? Quando ela vem e faz terapias alternadas? Não, tudo bem, ela pode fazer terapias alternadas, mas para aquele tipo de terapia que a corrente russa ou a corrente alça está oferecendo, realmente ela vai necessitar de uma frequência mais contínua para aquele tipo de aparelho. E assim serve, gente, para qualquer outro tipo de aparelho. Nós necessitamos de continuidade de tratamento. Não temos como chegar no objetivo se a gente não der frequência de tratamento no corpo da paciente, certo? Então, de maneira bem pessoal, eu posso dizer pra você que eu sempre utilizei correntes russa e alce nas minhas terapias. Como assim? Eu sempre combinei terapias, certo? Eu tinha entendimento que aquela corrente era para certo tipo de tratamento e que outras correntes eram para outros tipos de tratamento. E eu sempre gostei de combinar realmente terapias, porque não adianta eu vender algo
que eu não vou conseguir entregar para paciente. Então, quando eu comecei a utilizar correntes combinadas, não só em aparelhos separados, mas também em um próprio aparelho, combinação de correntes, eu percebi que ele me dava um resultado muito mais rápido e muito mais expressivo. O trabalho de usar aparelhos separados, digamos, um aparelho ultrassônico e um aparelho de corrente russa, o trabalho é maior. Você consegue chegar em um resultado esperado usando esses dois aparelhos? Sim, você consegue. Usando a terapia correta, de maneira correta, você consegue. Mas quando esses dois estão em um só aparelho, você também consegue chegar da mesma maneira ou tem uma diferença? Existe uma diferença, por quê? Vai existir uma potência maior no tratamento. Esse aparelho que existe, correntes combinadas, ele vai estar reduzindo o tempo de aplicação, reduzindo o seu trabalho no momento da aplicação, que isso também conta para nós, e ele vai estar dando de maneira mais rápida o resultado. Então, aí é onde nós chegamos. Existe uma diferença dessa maneira. Não que eu não vou conseguir chegar se eu não tiver um aparelho tão bom, tão eficiente. Não, eu vou conseguir chegar. Eu vou trabalhar um pouquinho mais, mas eu vou conseguir chegar. Quando nós falamos de redução de diástase abdominal, por exemplo, eu sempre utilizei os aparelhos de corrente russa para aplicação nos quadrantes abdominais. Hoje eu utilizo o ECOS, né, lógico, para aplicar, que eu vou estar usando correntes combinadas. Vou estar dando a corrente ultrassônica para redução de gordura local e a corrente russa ou alce, a que eu escolhi no meu aparelho, para estímulo de fortalecimento muscular. Como eu falei no começo do vídeo, ele vai trazer reposicionamento das fibras musculares. É correto falar que é como se nós estivéssemos fazendo abdominais em sequência? Olha, eu acredito que não é certo falar, porque quando nós estamos fazendo abdominal, o exercício abdominal, nós estamos trabalhando outros grupos musculares. Então, seria muito incoerente da minha parte eu falar que o aparelho estaria substituindo. Mas a contração de musculatura que nós estamos querendo, a principal, aí o aparelho vai fazer sozinho. É como, às vezes, eu brincava com as minhas pacientes, né? Você tá fazendo abdominal deitada, praticamente. Porque realmente, praticamente, a contração dos quadrantes abdominais, quando bem posicionados os eletrodos, faz a contração até muitas vezes mais do que no exercício abdominal. Porque a máquina é trabalhada para isso, ela é feita para isso. Então, vai daí a diferença. No exercício, a gente vai usar outros grupos musculares, vai estar fazendo outro tipo de terapia. A utilização é bem diferente quando utilizada uma máquina apenas na musculatura local. Na utilização, em especial da minha técnica para redução de diástase abdominal, realmente é essencial a utilização dessas correntes. Porque eu falei em vídeos passados até, a eletroterapia, ela existe para estar dando suporte a gente. Ou seja, com as mãos a gente não consegue alcançar grandes grupos musculares, a gente não consegue alcançar gordura com as mãos. Então ela tá ali para estar nos auxiliando, nos dando vantagem cada vez maior em cima dos nossos tratamentos. Então eu posso dizer claramente que realmente é de essencial importância a utilização das correntes eletroterapêuticas. Essa, em especial a corrente russa e a corrente alce, que eu faço uso das duas na minha terapia, tá? Vai depender de cada paciente. Você pode estar se perguntando da avaliação de cada paciente.
Você pode estar se perguntando, mas você falou que quando existe uma quantidade X ou aumentada de gordura local, o aparelho em si ele não consegue chegar lá. Pode ser uma curiosidade que está passando na sua cabeça. E eu respondo para você. Quando nós usamos a corrente combinada, como no equipamento do Ecos, ele vai estar trabalhando as duas coisas. Ele vai estar trabalhando gordura local e fortalecimento muscular. Então ali a gente vai estar em luta constante para as duas dificuldades, digamos, que é a gordura local e o afastamento dos músculos abdominais. Quando a gente utiliza em separado, como eu acabei de falar, vai ter um trabalho maior. Não é que quando eu aplico o aparelho de corrente russa, que é aquele com eletrodos, quando eu utilizo ele e eu utilizo ele sozinho, aí sim, eu não vou estar chegando em lugar nenhum. Porque existe uma gordura local evidente e se eu uso ele apenas, não faço uma massagem, não faço um ultrassom, eu não utilizo nenhum outro tipo de terapia para reduzir a gordura local, então eu vou estar jogando meu tempo e o tempo da paciente fora. Porém, quando eu combino terapias, aí sim. Eu já vi vendas de pacotes que realmente falavam corrente russa para redução de medidas. E isso não existe. Não existe corrente russa para redução de medidas, não existe corrente alça para redução de medidas. O que existe é combinação de terapias. Com esse tipo de corrente, nós vamos conseguir chegar até em metade do tempo no tratamento de redução de diástase abdominal. Vamos conseguir. Com esse tipo de tratamento, nós vamos conseguir reduzir medidas. Reduzir medidas que não seja ela com ou sem diástase abdominal. Nós vamos conseguir, porém com combinação de terapias. Não adianta você oferecer algo que você sabe, que você tem consciência e sabe que ele não vai lhe dar o resultado que não vai dar o resultado na sua paciente que você está prometendo. Então, as contraindicações desses dois tipos de corrente vão ser aquelas que são bem gerais, como marca-passo cardíaco, hipertensão, hipotensão, varizes, varicosas, que são aquelas bem protusas, dificuldade circulatória, porque vai estar contraindo e relaxando a musculatura todo o tempo. E a gente sabe que a contração e o relaxamento da musculatura, ela bombeia sangue. Então, quando nós temos uma afecção, né, que seja tipo como varizes, então é arriscado acontecer algo pior como uma embolia, um trombo e causar uma embolia pulmonar, digamos. Pode acontecer? Pode. Então é necessário a gente saber as contraindicações dos aparelhos. Portadores de marca-passo e gestantes também não é indicado a aplicação, tá? E acredito que as principais mesmo são essas, mas é sempre bom você prestar atenção em todos os tipos de contraindicação de aparelhos terapêuticos, né? Para que você não utilize de maneira incorreta e cause algum dano à saúde do paciente. Esses aparelhos, esse tipo de correntes, como eu falei no começo do vídeo, em especial eu estou falando de aparelhos de corrente russa, de corrente alce, e que eles têm terapias separadas, que são através de eletrodos, e também podemos encontrar ele em aparelhos ultrassônicos, que são correntes combinadas, em combinado, né, que é no Ecos e no Mantus, que são aparelhos de uso mais, digamos, mais comum. Esse tipo de corrente, ela pode ser substituída, digamos, por manual? Não. Elas não podem ser substituídas de forma manual. Realmente é necessário a corrente elétrica, a frequência baixa, para que consiga chegar na musculatura e na contração muscular desejada. Então, sem esse aparelho ou sem esse tipo de corrente, a gente não consegue chegar na fibra muscular, a gente não consegue a contração tão eficiente. Então, pode ser que na eletroterapia exista realmente outros tipos de correntes que
vão estimular a musculatura, porém as mais conhecidas, as que são de uso mais evidente na estética e na dermato, são esses dois tipos de correntes para fibras musculares, contrações musculares, reposicionamento de fibras musculares. Para isso, nós temos as correntes russa e corrente alça, então não podem ser substituídas manualmente. A mão a gente não consegue fazer. E como eu acabei de falar anteriormente, nos exercícios a gente não vai estar usando ela de forma mais objetiva, digamos. Quando a gente está fazendo exercício, a gente usa o corpo inteiro, então a gente usa a musculatura de todo o corpo. Quando a máquina está agindo em cima da gente, a gente consegue objetivar. Eu quero contração de bíceps, eu quero apenas contração de tríceps. E mesmo assim a gente ainda usa outro tipo de... Lógico, o nosso corpo é todo interligado. Então quando a gente usa bíceps, faz contração de bíceps ou tríceps, mesmo na máquina, a gente está usando outras musculaturas ao redor, mas de forma mais evidente no exercício físico. De forma menos evidente, essas musculaturas são usadas quando a máquina está agindo, tá? É importante lembrar isso. Então, espero que vocês tenham gostado do que falamos hoje. É bem importante falar sobre correntes eletroterapêuticas, falar da sua importância, falar da sua aplicação, do seu uso correto, para que você não esteja utilizando de maneira nada eficiente e que esteja desperdiçando apenas tempo seu e de sua paciente. Então, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.